Fala pessoal, hoje nós estamos começando aqui diretamente da tela. Aqui na tela está o método SMC, o método que nós estamos testando aí, né? Tá liberado para testes, você vai estar vendo esse vídeo aí antes do dia 3 de maio de 2024. Basta você pegar um link que está aqui no primeiro comentário para que você vá lá fazer o teste com a gente até o dia 3 de maio de 2024, beleza? Eu não estou usando aqui a coloração, estou usando a coloração normal aqui, né? Positivo verde, negativo vermelho, tá bom? E vamos fazer um teste aqui falando sobre parciais, falando sobre proteger uma operação. Por que nós vamos falar sobre isso? Primeiro, porque tem muitas perguntas que nos remetem a isso aqui no canal. Segundo, porque o método SMC, como ele trabalha regiões de order block, regiões de força, regiões que tem interesse aí, o que acontece? Muitas dessas regiões, né, elas têm que ser rompidas e tal, ou então, se fizer um movimento contrário, você vai ter que fazer uma parcial, ou então pular fora da operação, né? Então, por conta dessas regiões serem tão respeitadas, é muito importante você entender um pouco de parciais. E é claro que proteger a operação e fazer parciais não é para aquelas pessoas que trabalham com um contrato só, né? Quem trabalha com um contrato vai ter que usar aí o manejo do seu stop, né? Trazer o seu stop até para que o seu stop entre em gain e você tenha a operação protegida em gain. Mas é óbvio que essas regiões vão te apresentar aí para você uma solução até para aquelas pessoas que não sabem manusear esse stop, tá? Porque tem muita gente que manuseia errado o stop e aí qualquer tipo de variação que o preço faça, pega o stop dela e ela perde a cereja do bolo. Às vezes ela pegou o stop dela e depois voltou a fazer o movimento que ela tanto queria. Ou seja, isso aqui vai ajudar essas pessoas também. Então vamos lá, vamos ficar ligados. Eu só peço a você, obviamente, que você sapeque aí o dedo no like. Cada like ajuda demais, galera. Pra você ter ideia, cada like representa 5 recomendações no mínimo do YouTube para as mesmas pessoas que procuram, né, o nosso tema aqui, day trade, mini índice, mini dólar, tal, método megapontos, entre outras palavras-chave que a gente coloca aqui no canal. Então, se você der o seu like, a gente vai conseguir crescer e muito o nosso canal. E lembrando também que temos o apoio da Genial Investimento. Está passando aí esse QR Code, aponte aí a câmera do seu smartphone e venha para a melhor corretora para day trade do mercado, beleza? E lembrando também que não é só de day trade que vira o mercado. Se você está já na Genial, mas ainda não sabe quem é seu assessor, não tem assessoria de investimentos, mude para o nosso assessor e vá para GTF Capital, tá? O nosso código é GTF49. Basta você ir no seu smartphone, entrar aí no app da Genial, pedir mudança de assessor e colocar o código GTF49, mudar de assessor para você ter o mesmo atendimento que a Gurgel Trader. Então, sem delongas, bora direto aqui, já estamos até na tela. Vou puxar aqui um replay, não é o replay do último dia aqui mesmo, para a gente poder fazer um teste aqui legal. Então, estou aqui, estou nos 5 minutos, estou usando aqui a coloração base mesmo aqui do nosso profit, né? Sem coloração, sem nada, usando as cores normais aqui dos candles, beleza? Vamos dar play, vou colocar aqui na velocidade máxima da dança do CREL e vamos começar mais um dia aqui sem problemas. Maravilha! Ó, vocês reparam que assim que a gente dá play aqui no método SMC, deixa eu tirar aqui essas marcações, ele de cara, ele já tira, né, as marcações que estavam no dia anterior e passa para o dia corrente, né, já projetando novas linhas. E aí aqui a gente já tem uma abertura, né, onde ele abriu aqui, o preço de abertura está aqui em cima, e logo aqui abaixo a gente já tem o primeiro ponto aqui, que ele era, né, ele está em vermelho, então ele era uma resistência e aqui abaixo ele passa a ser um suporte. Então esse ponto aqui já pode ser um ponto interessante. Então vamos lá. Vamos esperar aqui para a gente tomar tomada de decisão aqui, muito através dessas linhas, né? Então vamos lá, ele está rompendo aqui a região, tá, galera? Está rompendo aqui a região. Isso aqui é uma região que se transformou numa região de suporte. E aí ele procura uma nova região de suporte no mínimo, né? Então isso é um ponto interessante. Opa! Então aqui, ó, já nasce o outro candle também abaixo, já chegou até mesmo a romper a mínima aqui. Isso aqui, moçada, quando acontecer, você utilizando aí o nosso
método SMC, você já tem aqui uma venda, né? Uma possibilidade de venda bem interessante, mesmo que seja no início do mercado e mesmo que esteja em gap. Por quê? Primeiro que ele está mostrando uma força de venda aqui no nosso MMP2, que é o indicador que vai junto com o método SMC, que está aqui embaixo, né? E isso mostra que o mercado está com uma volatilidade alta em venda, tá? E que ele pode descer mais, ele está tudo aqui em cima. E a vantagem que você tem é que você pode trabalhar com uma ordem oco aqui, com um stop lá no preço de abertura, ficaria até um stop mais caro, já que esse candle aqui é grande, mas que você já invalida praticamente essa operação. Se ele romper isso aqui, vocês podem até sair na mão, né? Porque se ele romper isso aqui para cima, invalida todo o nosso processo. Como nós estamos falando aqui de parciais, eu vou trabalhar aqui com 10 contratos, tá? E vamos criar aqui então uma ordem oco base para a gente poder colocar no gráfico. Então eu clico aqui, ó, nesse nosso mais aqui, vou clicar aqui nessa ferramenta, vou tirar isso aqui, tá? Vou tirar isso aqui, vamos criar uma do zero. Então eu vou colocar aqui, ó, e vou chamar isso aqui de tutorial, tutorial oco, tutorial OCO, tá? Que é a ordem oco. Dei ok. E agora nós vamos mudar aqui, como nós estamos falando de mini índice, tá? Eu estou usando aqui mini índice, então para mini índice, coloca aqui 50 e o loss aqui também de 50, tá? Um stop offset aqui, você pode deixar entre 10 e 30, vamos colocar 10 aqui, tá? O que significa esse stop offset? É o tanto que dependendo da volatilidade pode escorregar ali a ordem e tal. Eu uso aqui entre 10 a 30, tá? Então tá de bom tamanho, beleza? Então vamos lá. Para o mini índice eu estou usando 50-50 porque eu vou movimentar, obviamente, esse stop e esse gain, tá? Então eu vou movimentar esses posicionamentos aqui. Então tá de bom tamanho porque eu não gosto de deixar tão perto, né? Porque se ficar tão perto, quem sabe a movimentação pode acontecer e pegar meu stop e tal. Então eu deixo aqui valores maiores um pouco. Isso aqui para índice dá cerca de 250 pontos. Se você for trabalhar no dólar, se você colocar aqui 20, já está de bom tamanho, já fica aqui aí uma distância interessante do preço para que você possa movimentar aí o seu stop e o seu gain, beleza? Feito isso, você dá ok e depois você dá sim. Uma outra coisa que eu acho interessante vocês começarem a trabalhar, tá? Que é o nosso 0 a 0, o famoso ponto de controle. Se você não sabe o que é isso, é o que? É uma ferramenta que tem aqui no Profit que diz o seguinte: aonde está o seu ponto de controle para você sair no 0 a 0. Então ele vai pegar aquilo que você tem, aquilo que você já ganhou, né? E cada vez que você for entrar, ele vai colocar, olha, se você perder aqui, aqui é o seu ponto que você sai no 0 a 0, né? Então é muito legal colocar o ponto de controle. Aonde você coloca o ponto de controle na sua ordem oco? Aqui, ó, opções, configurações. Você vai aqui na sua, deixa eu ver, negociação. Não é na negociação. Deixa eu ver aqui, calma. É no gráfico, chart trading e aqui, ó, gráfico chart trading. É aqui que você vai. E marca essa opção aqui, ó, mostrar ponto de cobertura aqui no gráfico. Ponto de cobertura que chama, tá? Ponto de cobertura aqui no gráfico. Então você marca essa opção aqui, dá ok, que aí depois que você fizer a sua primeira operação, na segunda e tal, ele já vai começar a pegar. Na conta real, eu acho que ele pega até baseado no que você está aí, o que você tem lá no início e tal, ele já faz de cara o seu ponto de cobertura. Mas aqui no replay não, tá? Então vamos lá. Beleza. O que eu vou fazer aqui então agora? Né? A nossa ordem oco já está colocada aqui. Eu posso vir aqui, ó, eu quero o rompimento dessa mínima aqui. Então, ó, Alt é venda, tá? E Shift no teclado é compra, beleza? Isso você tem que habilitar também lá, naquele mesmo ponto lá, né? Você habilitar esses comandos aqui, caso o seu não estiver aparecendo, tá bom? Então, ó, Alt é venda, Shift é compra. Então, como eu quero venda, eu vou Alt, aí eu vou clicar aqui com o mouse e vou posicionar isso aqui, ó, pegando justamente na mínima ali daquele pavio ali, ó. Então, assim, se ele passar daquela mínimazinha ali, ó, ele já vai pegar a minha venda. Vou trazer aqui para o meio, só queria mostrar para vocês. E aí, aonde eu vou posicionar, a princípio, esse meu alvo, esse meu stop. Estou trabalhando com 250, vai ficar mais caro aqui, que eu vou colocar aqui no preço de abertura, mas como eu disse para vocês, se esse preço voltar e romper essa região aqui, cara, praticamente invalida aí a minha operação. Então, não preciso nem sequer
deixar chegar lá no stop, tá? Mas eu não vou botar aqui por questões de velocidade mesmo, às vezes ele faz um movimentinho, nem ultrapassa e pega meu stop, então eu vou deixar aqui uma abertura um pouco maior. E aqui embaixo, vamos ver, ó, eu tenho meu próximo suporte aqui só, então eu tenho uma área de vácuo bem grande para trabalhar, então por que não, né? Trazer aqui o meu alvo para cá, isso está me dando aqui, ó, 555 pontos, desde o ponto que ele pega aqui a nossa ordem. Vou colocar aqui 10 contratos, porque para ficar um múltiplo fácil aqui para a gente fazer, tá? Para a gente ir trabalhando essas nossas parciais. Por exemplo, esse ponto onde está aqui, vamos dar uma olhada se tem mais coisa para baixo? Tem muito abaixo, mas tem, ó, o próximo suporte já está bem lá embaixo. Então isso aqui já ficaria o quê? 1.135 pontos. Mas olha, como eu estou fazendo o parcial, eu vou deixar ele aqui embaixo mesmo, 1.135 pontos nesse suporte, e vamos trabalhar parciais aqui, e dependendo se o preço voltar, a gente sai totalmente da operação, beleza? Só para a gente fazer um teste mesmo com relação a essas parciais. Então eu vou dar play, vamos ver se ele pega aqui a operação, já pegou, né? E a partir desse momento aqui eu estou com 10 contratos vendido, tá? E vamos deixar o preço andar. Tem uma técnica aqui, enquanto o preço está andando, que é muito interessante para você fazer essas parciais de uma forma bem legal, que é a seguinte, ó, nesse botão zerar, você vai nele com o botão direito, tá? E aí você tem ali as parciais, ó, porque ele mostra o que é você proteger. É você estar ali com um X contratos e você ir protegendo. Por exemplo, poxa, eu estou de mão cheia aqui, digamos que a sua mão cheia seja 3 contratos. Pô, se você está com a mão cheia com 3 contratos, você tem uma proteção de 2 e uma proteção deixando apenas um contrato, tá? Então, se você está vendido, você vai comprar, você vai tirar a mão de alguns contratos que você tem lá, entendeu? Então, isso aqui significa isso, ó. Então, aqui, ó, se eu zerar 10%, eu vou estar zerando um contrato, já que eu estou falando de 10, né? Se eu zerar 22, se eu zerar 33, então ele vai tirando aqui um número de contratos que eu tenho da minha operação. Para quê? Para que caso o preço volte, eu estou descendo aqui em venda com 10 contratos, se ele voltar com um contrato a menos, com 2, com 3, eu vou melhorando o meu médio. Então, eu posso subir mais pontos, né? Que mesmo assim eu vou estar ganhando, porque eu desci com a mão mais cheia. Então, isso é a proteção, tá? Então, você sempre entra, às vezes, com a mão um pouco mais cheia, e às vezes daí você vai tirando esses contratos. Existem algumas situações que às vezes você está, opa, peraí, deixa eu dar um pause aqui. Existem algumas situações que às vezes você está numa região de muito risco, tá? E aí você faz o contrário, você começa ali com uma mãozinha um pouco mais leve, tá? E depois você carrega a mão depois que ele passou de uma região que tem muita barreira ali na frente. Então, para você já começar fazendo uma gordura, você pode começar com uma mãozinha um pouco leve e depois você adiciona. É uma outra possibilidade de você fazer também operações, tá? Beleza. Chegamos num ponto crítico aqui. O que é? No nosso método SMC, nós temos esse order block móvel, que é o quê? São pontos que ele encontra que podem acontecer possíveis pontos de reversão, um pós, entendeu? Ou pontos de ajuste, né, na base aí de 38%, 50% ou até 61,8%. Então, quando ele aparece assim, ele precisa de validação, não é só aparecer e opa, vou sair e tal. E é por isso que existe esse indicador aqui que trabalha meio que em conjunto com ele. Se você tiver no gráfico de Renko, funciona um pouquinho diferente. Então, se você está usando aí, coloque no gráfico de Renko e veja o funcionamento desse indicador aqui de uma forma melhor. Como eu uso mais o gráfico de minutos, aqui no gráfico de minutos, como é que ele vai funcionar mais legal? Quando dá esse sinal, se ele tiver por cima, primeiramente aqui dessa base vermelha, eu ainda tenho muita chance, ele ainda não está 100% validado, porque eu ainda tenho volatilidade e força vendedora, já está abaixo da média, mas ela ainda está aí, ela ainda existe. Então isso aqui ele pode estar fazendo um pequeno ajustezinho aqui, mas ele ainda não perdeu e não gerou realmente um fundo aqui. Então eu posso ficar um pouco mais tranquilo, tá? Então vamos deixar aqui um pouquinho, mas em outra situação, se ele já estivesse abaixo aqui, eu já poderia pensar em tirar um pouco dessa mão. Vamos deixar rodar aqui um pouquinho e vamos ver o que ele vai fazer. Ó, voltando a ficar vermelho, tá vendo? Ele ainda está piscando. Então você pode ficar um pouco mais tranquilo com relação a isso. Vamos deixar aqui rolar e vamos ver se ele vai
nos deixar na mão. Então eu já clico aqui no zerar e já deixo aqui, porque se ele descer essa barra aqui, eu já tiro 50%. Uma coisa boa disso aqui, ó, eu posso tirar o mouse, tá vendo? Ó? Ele permanece lá, ó. Olha que legal isso aqui, tá bom? Então você consegue movimentar o mouse. Se você não clicar em nada, ele mantém a tela de aqui, que você pode fazer aqui as suas parciais. Então isso é muito bom. Então lá, ele voltou aqui a ter um candle ficando mais vermelho, tá? Ele ainda está por cima aqui da minha faixa vermelha, porque no caso desse indicador aqui, a reversão mesmo, normalmente quando ele atravessa aqui abaixo dessa faixa amarela, tá? Aí é ponto crítico mesmo, aí ele vai voltar, pelo menos um pouco, mas ele vai voltar, tá bom? Então é assim que esse indicador aqui trabalha. Então vamos para cima aqui, ó, voltou a ficar vermelho, ele está rompendo aqui aquele order blockzinho que ele criou, então tá tranquilo, tá favorável. Ponto mais crítico, esse ponto aqui vira a ser crítico de novo. Por quê? Porque aqui já é um order block, né, galera? Já é um order block, não, já é um ponto fixo. Então é uma região de muito interesse e que já vem aqui, ó, esse número que aparece aqui, ó, resistência 1, ele ainda me diz uma outra coisa. Isso aqui é do último período, né? Então quanto menor for esse número, mais jovem é esse ponto de suporte e resistência. Quanto maior, ele vai de 1 a 5, mais antigo é esse ponto de suporte e resistência. Vai de 1 até 5, tá? Então vamos lá, vamos ver o que vai acontecer. Continuamos aqui, tá passando aperto aqui, mas o nosso indicador ainda está segurando. Então vamos segurar aqui para a gente ver o que a gente pode fazer. Nossa base está aqui, ó, para a gente tirar a mão a qualquer momento. Continuamos com 10 contratos. Ele continua descendo. Vamos ver o que vai acontecer na hora que ele chegar aqui. Se chegar aqui e ele esconder abaixo desse aqui, a gente já sabe uma coisa, que a gente já pode fazer uma parcial. Por quê? Porque ele pode voltar a qualquer momento e pode ser uma volta meio rápida. Então é interessante você já fazer uma parcial se ele chegar, bater e já subir. Entendeu? Então é interessante fazer uma parcial aqui. Então eu vou manter aqui, eu quero deixar minha parcial na casa dos 50%. Se ele bater e começar a voltar, eu já uso 50%. Vamos dar uma olhada nisso. Está chegando lá na região. Por enquanto eu estou aqui por cima. Lembrando, tem que bater, voltar com isso aqui abaixo do vermelho. Então vamos lá. Vamos ver como é que ele vai se comportar aí ou se ele vai passar direto. Então isso é muito interessante. E é lógico que isso aqui é um pouco mais difícil. Ó, olha lá, ó, olha que ponto crítico. Ó. Querendo esconder aqui, ó. É um pouco mais difícil, a gente está no gráfico com muita velocidade, né? Com o gráfico no tempo normal, você consegue pegar praticamente o máximo. Olha lá, está se escondendo. Se ele esconder abaixo ali de 50%, é um ponto que eu posso falar, ó, começando a ficar verdinho. Puxou, ó, tirei a mão aqui, tirei 50%. Fiz a parcial, galera. Então ele já fez aqui um bom valor. Então eu fiz aqui 50%. Né? Por quê? Porque ele pode ficar meio difícil aqui, voltar um pouquinho, ó, tá voltando. Ele já está voltando abaixo aqui, mas não entrou debaixo da minha linha amarela. Então, é o que me assegura ainda não sair completamente, mas eu já estou na parcial aqui com 5. Aí você me pergunta, deixa eu dar um pause aqui. Aí você me pergunta, não, Alberto, então você fez a parcial com 5. Beleza, eu tenho um ganho X lá, fiz uma parcial com 5. Se ele romper a região aqui, eu posso colocar mais 5 aqui e vender de novo? Que aí eu vou voltar a ficar com 10? Poder você até pode. Mas você concorda comigo que o preço já movimentou isso aqui, que você pode estar vendendo, já vendendo barato? Né? Então você tem que ter uma noção. Por isso que é interessante também você ter uma noção aonde estão as suas regiões de prêmio e desconto. Repare que aqui, ó, baseado no último dia, a região que ele está aqui já é uma região de fundo anterior. Então isso aqui já é uma região de desconto. Ou seja, o preço já está barato aqui. Então, o que ele passar daqui, ele vai passar, né, mais barato. Então, eu estou deixando 5 contratos, está de bom tamanho se ele passar. Tá? Aumentar a mão aqui, eu acho que pode ser um pouco desnecessário nesse quesito, beleza? Vamos que vamos aqui. Eu acho que você pode fazer isso, se ele vier aqui, fizer um ajuste, você vender novamente com uma mão cheia
no caso de ajuste, tá? Então acho que o princípio está mais nessa base, tentar vender caro e comprar barato, beleza? Então vamos lá, ele permanece aqui, ele não passa aqui da nossa base de 10, apesar dele estar aqui acima das nossas regiões aqui, mas ela não fez um movimento brusco, então pode ser que caia um pouquinho. Então vamos deixar aqui e vamos ver o que vai acontecer. Estamos com 5 contratos, ele está fazendo aqui R$900. O que é interessante, moçada, de você usar isso aqui? Você consegue fazer operações mais longas, permanecer mais tempo no mercado. Isso aí pode te dar volumes maiores, né? Então é muito legal você trabalhar parciais, melhorando seu médio, fazendo gordura, porque aí você consegue fazer boas jogadas. Ó, rompeu de novo. Olha que legal isso aqui, ó. Voltou a dar isso aqui. Se ele voltar a esconder aqui de novo, ó, ele já está numa região, chegando numa região exausta. A qualquer momento ele pode esconder aqui. Deixou já um pavio aqui, mostrando que tem força compradora atuando, ó. Vamos ficar esperto aqui para zerar essa operação ou deixar aqui com um contrato. Eu acho que eu vou fazer até isso. Ele está indo muito devagar. Eu vou zerar aqui 80%. Vou deixar aqui com um contrato. Né? Já me deu aqui um candle aqui mais comprador, né? Estamos numa região perigosa aqui, a gente já fez uma gordura interessante, então vamos deixar com um contrato só para a gente não deixar de ganhar totalmente. E se ele romper aqui essa minha região aqui, ó, já invalida totalmente a posição, eu posso pular fora. Que essa aqui é fixa, né? Lembrando que essa aqui é fixa. Então se ele romper aqui, isso aqui é uma região de suporte que agora, como está abaixo do preço, vira uma região de resistência, ou seja, se ele rompe uma região de resistência, já era a minha operação. Ó, já está bem próximo aqui em direção aqui à nossa amarela. Se chegar abaixo da amarela aqui, eu simplesmente pulo fora e saio com esse um contrato aqui. Então, olha que legal, a gente veio em certo ponto com 10, depois a gente passou para 5, agora a gente está com 1, ainda tem ali ganhando cento e poucos reais, né? Então, legal, né, galera? Muito legal isso aqui. Ó, ele já começa a fazer aqui o nosso Elliott, já começa a dar sinal, tá escondendo lá. Sinceramente, isso aqui não precisa nem você esperar muito, ele vai ir para cima a qualquer momento, ó. Mesmo voltando a ficar vermelho aqui, já está bem exausto. Vamos ver. Continuamos com um contrato, 158 aqui, 170. Ó, mais um order block. Querendo movimentar aqui. Nosso alvo continua lá embaixo, ó. Nosso alvo está lá intocável lá embaixo. Ele agora já faz um negócio diferente aqui. Ele coloca um order block aqui, ó, passando da região, tchau. Vou sair, por quê? Porque ele já deixou um fixo aqui. E aqui ele já estava movimentando para baixo, ó. Então aqui está muito perto, galera. Está muito perto. A qualquer momento pode dar um candle de força. Então, ó, já fizemos uma gordura legal. Olha aí, ó, olha o que eu falei. Olha aí. Escondendo aqui, ó, e ele fazendo jus aqui ao order block. Na verdade, o candle que fez o order block foi esse primeiro aqui. Então, olha aqui, que legal isso aqui. Agora, é uma outra coisa bacana desse indicador. Agora nós estamos num ponto legal para a gente fazer uma marcação aqui inteligente. A gente vai pegar todo o nosso percurso aqui, ó, e a gente vai fazer o seguinte: preço Fibonacci, da mínima para a máxima. Então, a máxima aqui, ó, é 100%, tá? E aí aqui, ó, esse aqui ele bateu no order block.
Ele bateu do order block. Isso aqui você pode pensar em compra. Comprei aqui a mercado. Aonde que está o meu alvo? Meu alvo pode ficar aqui no 50%, é o alvo óbvio. Mas como nós estamos trabalhando com parcial, a princípio vamos deixar na quebra de estrutura, que está aqui, ó, a quebra de estrutura está aqui, ó, no 126,794, ou seja, tem um order block aqui. Então eu vou deixar o meu total aqui, né? Estou comprado com 10 contratos. E vamos ver essas regiões aqui para a gente poder fazer parciais. Se ele bater e voltar um pouquinho, parcial nele. Então vamos lá. Já vou deixar aqui, ó, botão direito. Já vou deixar aqui o primeiro em 50%. Porque isso aqui é só um ajuste. Eu nem faço esse tipo de operação de ajuste não, tá? Negócio de pullback não é muito a minha praia não. Em termos aqui, coisa, vamos deixar aqui no order block, ó, o nosso stop. Deixar o order block o stop no order block, tá? Se ele voltar, invalida totalmente a nossa operação. Vamos aqui de novo, manter o nosso zerar aqui, 50%. Primeira barreira 38,2, vamos ver se ele passa direto. Passou. 50% ali, ó. Não pode passar muito para baixo aí não, que senão... Ó, voltou aqui fazendo um suporte, então até então aqui está favorável. Até que está favorável, que ele fez suporte aqui na nossa base de suporte, então tranquilo. Será que vai lá de novo? De novo usou a região de suporte. Por enquanto está tranquilo. Difícil, mas tranquilo. Fazendo o suporte no ponto de suporte. Então, muito provavelmente vai ser só até 50 mesmo. Do jeito que ele está com dificuldade, chegando em 50 ali, eu tiro 5. Aí, deixa eu dar um pause aqui. Aí, como que ficaria aquela galera do um contrato? Chegou em 50 aqui, você comprou aqui abaixo do 38, você já pode passar o seu alvo em gain aqui, para onde é um pouquíssimo gain, né? Não pode ser na linha não, porque ele pode voltar a buscar a linha, né? Então você um pouco abaixo da linha aqui já em gain. É o único jeito de você fazer uma operação dessa, né? Com muita sorte, às vezes se ele for mais para cima, ele não pega seu stop, mas é uma opção. Vamos lá de novo aqui no zerar, ó, buscou 50. Buscou 50 lá? Não, ainda não. Ó, buscou 50, tirei 5. Tirei 5. A estrutura já caiu, tá vendo? Ó, a estrutura já veio aqui. A quebra da estrutura já está no 126,636. Ele continua aqui. Agora eu já estou com 5 contratos. Chegou em 5 de novo, galera. Chegou em 50 de novo. Vou baixar mais um pouquinho aqui, porque ele já está em 61,8. Cara, ele não vai passar de 50. Eu vou tirar mais um monte aqui. Vou deixar só um contrato. Ele não está conseguindo passar de 50. A estrutura agora está lá no 61,8, ó. Então, se ele voltar aqui agora, em 38 aqui, eu zero a operação. Ou será que ele busca 61? Vamos ver? A estrutura está exatamente em 61, né? Normalmente ele bate nela, faz um suporte, uma resistência nela e volta. Mas pelo jeito aqui, ó, não vamos sair de 50. Ó, a estrutura já baixou, vou baixar mais um pouquinho o meu gain. Não está conseguindo passar de 50. Vamos zerar. Sair da operação. Pronto. E é assim que você vai trabalhar. Por que a gente fica mais cauteloso nisso aqui? Porque você conhece a região. É uma região de retração. Então vai acontecer alguma coisa. Ele vai retrair a qualquer momento. Qual é o tamanho dessa retração aqui? Não sei. Ele pode ser só
aqui um sinal aqui para venda e ele continuar caindo, né? Ou o mercado anda lateral para ir para outro lugar. Eu acho que esse dia de ontem ele deu uma subida feito louco, né? Mas isso aqui é uma retração. Então, isso aqui não dá para saber até o mercado movimentar, né? A gente tem que fazer algumas outras análises aqui para ter uma noção. Mas, a princípio, é isso que eu queria apresentar para vocês. Então, olha, o que ele está fazendo aqui? A gente tem uma estrutura subindo, uma estrutura descendo. Então, vamos ver para que lado que rompe aqui. Para o lado que romper, você faz a sua compra. Se for uma compra, você tem possível parcial aqui, né? Com uma final lá perto do ajuste. Se for uma venda, né? Aí ele tem que romper essa região aqui e você volta a ter as parciais igual a gente tinha marcado. Então, o mercado funciona desse jeito e é assim que você vai protegendo o seu capital e tentando buscar ganhos maiores. Ou seja, a questão é, quando ganhar, ganhar muito. Quando perder, perder o mínimo possível. É assim que você fica mais consistente usando esse tipo de técnica aqui, fazendo proteções, tá bom? Se você opera com um contrato, é por isso que a gente fala, né? É interessante ter mais capital, porque com um contrato só tudo fica mais difícil, tudo fica mais difícil, porque aí se você vai fazer 500 pontos, é 500 pontos na raça, é 500 pontos ali na raça mesmo e tal, pegando uma operação de 500, você vai fazer 300, você pegando a operação de 300, e aqui não, às vezes você faz um jogo deste contrato, vai melhorando o seu médio e tal, às vezes você precisa de menos, de um caminho um pouco menor às vezes, então isso ajuda demais, galera. Então, quanto mais capital você tem, mais preparado para o mercado você está, mais condições psicológicas também de trabalhar e mais condições técnicas você vai ter para melhores operações. Se você gostou, sapeca aí o dedaço no like. Beleza, rapaziada? Não sei se vocês chegaram a ver, mas apareceu ponto de controle na segunda vez que a gente está aí. O ponto de controle ele ficou bem lá embaixo, ou seja, como a gente já tinha ganhado bem aqui nessa descida, o ponto de controle ficou lá embaixo, falando assim, olha, você teria que perder isso tudo aqui para você ficar no 0 a 0. É uma linha que aparece na sua ordem oco, mostrando ali essa questão do ponto de controle. Usem que vai ajudar você também, tá bom? Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.